Eu deveria começar dizendo no vídeo de hoje que existe um anjo da guarda só de Portugal, mas incrivelmente essa não é a informação mais surpreendente do dia de hoje, porque preparando esse episódio eu me deparei com uma possível controvérsia. A primeira é que o Santo Anjo da Guarda de Portugal não está no Martirológio Romano, na segunda edição típica, né, promulgado por São João Paulo II. Mas até aí tudo bem, ele é uma devoção local. A segunda é que aquele martirológio lá tem um santo que nenhum outro martirológio tem, um beato, na verdade, não nesse dia, o que nos coloca aqui numa grande questão sobre a origem e as fontes mais confiáveis. Já falei muitas vezes para você sobre isso. Vamos aprofundar lá no final do vídeo. Eu vou falar sim sobre o santo anjo da guarda de Portugal. Depois nós falamos sobre os santos do dia e eu explico o que aconteceu aqui. Eu sou o Thiago Lacerda. Tô aqui todo santo dia pra gente descobrir juntos todos os santos do dia. Esse é o todo santo dia do dia 10 de junho. Vamos ver os nossos santos de hoje. E eu tomei a decisão, assim como aconteceu, acho que com Nossa Senhora Auxiliadora, talvez, de trazer uma devoção, um santo. A gente não conhece talvez tanto como santo, mas, né, Santo Anjo da Guarda de Portugal, que não está inscrito no martirológio oficial, digamos, no martirológio universal. Mas, naquele que a gente usou por muito tempo como referência, que serve também como uma das referências do nosso martirológio do Hub, ele está inscrito porque é uma devoção eh, da igreja em Portugal. Nós brasileiros, como filhos dessa igreja, também herdamos algumas devoções. Essa é uma daquelas que é minimamente importante a gente saber. E, na verdade, ela é uma. Inclusive, a gente associa muito a aparição de Nossa Senhora de Fátima, mas é uma devoção mais antiga, tá? E nos dá uma noção teológica muito interessante sobre a existência dos anjos. Eu já falei muito sobre isso, inclusive, para quem é old school aqui, lá por 2020, 2021. Eu falava muito disso no meu perfil pessoal, cheguei a falar um pouco no Hub sobre os anjos da guarda, fazia aquela pergunta diária, se tu já deu uma missão pro teu anjo naquele dia, uma tarefa pro teu anjo da guarda naquele dia. Os anjos, são uma realidade teológica que a gente acaba talvez não conhecendo tanto, que muitos católicos até eu ouso dizer que talvez não acreditem, mas que existam anjos não apenas para pessoas, mas, para reinos, para igrejas, para povos, isso ainda é mais distante talvez da realidade do católico comum. A gente vê no profeta Daniel, por exemplo, quando fala do príncipe de cada nação, são anjos que velam por povos inteiros. Quer dizer, isso tá na Sagrada Escritura, não é invencionice, tá? Não é piedade popular da Idade Média, sei lá. É uma nação antiga, bíblica, de que cada nação tem sim sobre ela um santo anjo, um guardião. Falando de Portugal especificamente, né, o anjo custódio do Reino de Portugal já era uma devoção antiga, muito popular, que ganhou status oficial em 1504, portanto 400 anos antes de Nossa Senhora de Fátima, quando o Papa Leão X concedeu que Portugal celebrasse com maior solenidade, em todas as cidades e vilas do reino, ou seja, em toda a sua igreja local, a memória do seu próprio anjo da guarda. Quer dizer, o próprio Papa, por decisão própria, eh, tomou essa decisão de que uma nação pudesse celebrar oficialmente, ter uma festa litúrgica do seu anjo da guarda. Eh, Inclusive, eu confesso que eu não sei quais outras tem, acredito que sejam pouquíssimas. Talvez a Polônia, se eu não me engano, não me lembro exatamente se tem alguma outra que tem essa festa instituída. Mas claro, quando a gente salta 400 anos depois, em 1916, 17 por ali, eh, na região de Fátima, em Portugal, nós temos a famosa história, que inclusive a gente já falou aqui, de 3 crianças pastorinhos cuidando de ovelhas, Irmã Lúcia e os santos Francisco e Jacinta Marto, as crianças que o mundo inteiro ia conhecer depois,
como os pastorinhos de Fátima, antes de Nossa Senhora de Fátima aparecer para eles em 1917, eles recebem outra visita. Por 3 vezes, em 1916, apareceu a eles um anjo, descrito como eles, como um jovem de uma beleza luminosa, dizendo: "Eu sou o anjo da paz", e em outro momento dizendo: "Eu sou o anjo de Portugal", ou seja, o anjo da guarda daquela nação, o anjo que a Igreja de Portugal celebrava oficialmente desde o Papa Leão X, popularmente ainda antes, eh, aparecendo para aquelas 3 crianças no mundo moderno, tá, 1916. Esse anjo ele foi incumbido por Nossa Senhora, por Deus, para preparar os pastorinhos, ele ensinou eles a rezar, eh, tanto as palavras quanto a posição, a oração de adoração e reparação. Meu Deus, vocês certamente conhecem. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos, e peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Na terceira aparição, o anjo vem com um cálice na mão, suspensa sobre ele uma hóstia sagrada, de onde caíam gotas do sangue dentro do cálice, e ele deu a comunhão à irmã Lúcia, tá. E aos 2 irmãos, mas é que a irmã Lúcia era a única que conseguia ver, ouvir e se comunicar, né. Ah, cada um dos pastorinhos tinha um nível de comunicação, de interação. E ele, dá a comunhão a eles com as palavras do sacerdote mesmo: "Tomai e bebei", eh, inclusive, com uma catequese, digamos, junto, né. "O corpo e o sangue de Cristo, horrivelmente ultrajado pelos homens ingratos, reparai os seus crimes e consolai o vosso Deus". Ou seja, o anjo da guarda de Portugal foi o pastor, foi o cura, foi o catequista, foi aquele que preparou eucaristicamente aquelas 3 crianças para a missão que eles tinham pela frente, uma missão gigantesca. Foi ele quem abriu o caminho para Nossa Senhora aparecer em Fátima. Primeiro o anjo, depois a mãe. O que nos lembra muito a relação inclusive da anunciação, né, o anjo que procura Nossa Senhora. Eh, o anjo ele não vem chamar atenção para si, ele vem apontar para Deus, ensina a adorar a Deus, ensina a rezar, porque essa é a guarda angelical. Os santos anjos, eles guardam a nossa alma, eles nos guardam para que, sejamos santos, para que saibamos estar na presença de Deus e assim consigamos de fato estar na presença de Deus. Eles guardam a nossa salvação, tá. Claro que a gente reza pedindo saúde, pedindo proteção na viagem, né, mas isso tudo é em função da santidade, porque o objetivo do santo anjo não é nos defender, não é como um amuleto, não é como eh, aqueles sincretismos, porque São Jorge é minha armadura e me protege. Não é uma proteção física, a proteção física ela existe em função da santidade. Se, pra tu ser santo, tu precisa do martírio, o teu anjo da guarda não vai te tirar do martírio, mas ele vai, te fortalecer, te acompanhar, ele vai fazer de tudo para que tu não pereça na fé. Por causa disso tudo, dessa história inteira, dessa teologia toda por trás, o Papa Pio XII, no século XX, reaprovou, reforçou essa memória, inscrevendo, o Santo Anjo da Guarda de Portugal no calendário litúrgico português, tá. Então, tu tem aqui uma devoção que atravessa os séculos, que nasce na piedade popular, que tem uma base teológica antiquíssima, do Antigo Testamento, inclusive, vira oficial com o Papa Leão X, no século XVI, ganha um novo episódio, digamos, na história, e é reforçada pelo Papa Pio XII no século XX. Eh, inclusive, é um bom momento para a gente lembrar do nosso anjo da guarda. A pergunta que eu citei que eu fazia, tu deu uma tarefa pro teu anjo da guarda já. São Pio de Pietrelcina sempre dizia aos seus dirigidos espirituais: "Vocês deixam os anjos de vocês muito", não era vadios a palavra, mas era uma palavra meio engraçada, assim, à toa, sei lá, eh, dizendo que eles estavam ali só esperando pra tu dar uma tarefa, pedir pra ir visitar o sacrário, pedir pra rezar junto, pedir pra ajudar com uma reunião, pedir
para ajudar com os filhos, peçam aos seus anjos da guarda. Lembrem disso, é uma coisa que a gente vai falar mais por aqui aos poucos também. Mas essa controvérsia que eu citei, começou pelo Santo Anjo da Guarda de Portugal, porque no nosso martiriológio ele está escrito lá no final, mas eu queria entender se na verdade, hã, se na verdade ele não era, eh, e eu fiquei em dúvida se na verdade ele estava no lugar correto, uma vez que, ele, foi uma adaptação, nós não temos o martiriológio brasileiro, então foi uma adaptação autoral, digamos. E eu me deparei com o martiriológio que eu encontrei há pouco tempo, tá. O martiriológio em latim, promulgado por São João Paulo II em 2004, segunda edição típica, e nele não está escrito Santo Anjo de Portugal, até aí normal. Mas agora na lista dos santos que eu vou mostrar para vocês, aqui, esse é o nosso martiriológio, do qual eu sempre falo, eu vou chegar no ponto em que eu vou explicar o que está acontecendo aqui. Qual é a grande dúvida que no final não tem nada a ver com o Santo Anjo de Portugal, mas o Santo Anjo me indicou esse caminho, tá, os anjos fazem dessas inclusive. Nós começamos com São Censúrio, foi bispo no século V, bispo de Auxerre, na França. Auxerre é uma sede muito, muito antiga, tá, nós temos muitos santos bispos de lá. Temos também São Landerico, bispo de Paris, que inclusive se conta sobre ele que ele vendeu as alfaias sagradas para socorrer os pobres no tempo de fome e edificou um hospital junto da catedral. Morreu em 656. Santo Itamar, bispo de Rochester, na Inglaterra, em 666, um bispo antiquíssimo para aquela região, né? Foi o primeiro nativo, digamos, de própria de Cantuária ali, mas um inglês nativo, a ser chamado episcopado, porque até então nós tínhamos muitos bispos que vinham do continente, vinham da Europa, alguns vinham da Irlanda já, e se tornavam bispos lá. Ele é o primeiro bispo inglês de fato, tá, natural, da Cantuária ali. São Bogumilo, bispo em 1182, bispo em Dobrov, na Polônia, foi bispo de Gniezno, renunciou à sede episcopal e se retirou para a vida eremítica, então, em Dobrov. A beata Diana de Andaló, em 1236, em Bolonha, na Itália, que superou a oposição da própria família, para poder fazer os votos de São Domingos, o voto da vida do claustro de São Domingos, contemporâneo dela, tá, ela das primeiras, que eu sempre brinco, a primeira turma ali de dominicanos, e ingressou no Mosteiro de Santo Inês por ela mesma fundada, então ela é uma precursora da vida dominicana feminina, da vida secundária ou terciária dominicana. O Beato Henrique de Bolzano, em 1315, em Treviso, na região do Vêneto, na Itália, que era um carpinteiro analfabeto que dava tudo aos pobres e que, mesmo de corpo fragilizado, partilhava até com os mendigos a precária esmola que ele mesmo mendigava, o pouco trabalho, o pouco sustento que ele obtinha da carpintaria. Morreu em 1315, período bem turbulento assim da Itália, tá? O beato João Dominici, da Hungria, um bispo de Budapeste, bispo de Dubrovnik, que morreu em Budapeste, tá? Um bispo que restaurou a observância regular nos conventos dos dominicanos na Itália, foi enviado à Boêmia e à Hungria para combater a pregação de João Rus e morreu nesse envio em 1419. Os beatos Thomas Green e Walter Pearson, em Londres, na Inglaterra. O primeiro, Beato Thomas, era um sacerdote, o segundo, Walter, era um monge cartucho que se opuseram ao rei Henrique VIII, como vocês já estão cansados de saber, vocês que me acompanham aqui, que o período, especialmente da implantação do anglicanismo, foi extremamente sanguinário com os católicos. O beato Edward Pope, um presbítero, em 1924, em Morzec, perto de Ghent, na Bélgica,
que apesar das adversidades do tempo, com seus escritos, com a sua pregação, promoveu, na época em Flandres, a formação cristã e o culto da Eucaristia. Lembrem que a Bélgica foi um lugar, de muita presença, protestante, dos diversos protestantes desde o século XVI. O beato Eustáquio Kigler, que é um beato, foi beatificado em 2009, eu acho, um religioso alemão da Ordem Hospitaleira de São João de Deus, e inserido no meio disso, nós temos aquele que me causou uma controvérsia. E por que que eu trago ele aqui? Eu não tenho uma definição sobre isso, eu não sei exatamente o que está acontecendo. E eu dei uma pesquisada rápida no início para ver se achava nas fontes que eu já tinha acesso rápido, não encontrei. Mas nós temos no que seria o, eh, nono elogio do Martirológio Romano tradicional, digamos, de 2004, eh, na Itália, o beato Marco Antônio Durando, presbítero, da congregação missionária qui congregazione sora da congregação de Jesus Nazareno, fundador da congregação de Jesus Nazareno, tá em latim, né, pessoal. Eu não sei latim para traduzir para vocês. Não é tão fácil quanto é o italiano. Mas no italiano ele não está presente nesse dia, e sim no dia 10 de dezembro, o dia do seu falecimento. Assim como no Liturgia PT, que provavelmente puxou do italiano. Agora, a questão que se coloca é por que no latino original? E, na verdade, o que eu estou justamente procurando é, qual é a documentação, as notícias que vão me ajudar a definir qual deles está correto. Porque é possível que o martirológio original promulgado lá no início esteja errado? Cara, é possível. Eu confesso que eu tenho uma certa dificuldade, porque eu acho que as coisas naquele tempo, especialmente, né, vindos do Vaticano, elas vão ter um cuidado muito maior. Outra coisa é uma conferência episcopal, que vai talvez dar para um leigo, dar para um sacerdote, com ou sem meios, com mais ou menos meios para isso, com mais ou menos capacitação técnica para isso, e que são mais passíveis de erro. Então, apesar de eu ter uma fonte me dizendo que é um santo, um beato, Marco Antônio, do dia 10 de junho, e outras demais fontes, e aí diversos sites, indicando que é um santo do dia 10 de dezembro e que a sua morte é no dia 10 de dezembro, portanto, o mais tradicional, mais comum, mais ordinário é os santos serem celebrados no dia da sua morte mesmo. E eu não encontrei, num primeiro momento, nenhuma data, uma trasladação de corpo, um milagre, alguma coisa que justifique 10 de junho. Tudo indica que seja de fato 10 de dezembro, mas a fonte que, na minha opinião, é a mais confiável, a menos passível de erro, é de fato a que indica sozinha outra data. Por que que eu tô falando isso aqui? Eu poderia simplesmente não falar desse santo hoje. Os nossos materiais, o próprio Martirológio do Hub não traz ele no dia de hoje, porque as nossas bases, eh, têm outra data. Se querem um beato que vocês conheçam provavelmente, tá. Inclusive ele tem a história dele tem uma relação muito profunda com a medalha milagrosa de Nossa Senhora das Graças. De algum modo é uma devoção muito particular minha e uma devoção que tem muito a ver com a minha conversão, com um momento muito, ah, surpreendente, muito inusitado, um verdadeiro milagre na minha vida de conversão. Então talvez tudo isso tenha relação. A divina providência gosta de encaixar as coisas dessa forma. Mas eu resolvi falar isso para mostrar pra vocês, eu não sou nenhum acadêmico, eu não sou, historiador, mas eu levo muito a sério esse estudo, esse trabalho que a gente faz aqui no Hub Católico, na Patrono, no Diário. E eu resolvi trazer isso para dizer para vocês, ó, temos aqui uma possível controvérsia que há de se entender qual é a origem. Quais os caminhos percorreram para que esse diga isso e aquele diga isso, e qual deles de fato tá com a a verdade cravada do Vaticano no final. Se vocês
pensarem nisso. Hoje pra gente isso é quase a gente esquece disso, mas eu tô lidando, por exemplo, aqui com PDFs. Eu não tenho, infelizmente, nenhuma edição, eh, impressa, muito menos a latina. Então, mesmo PDFs, não tem muito por que se alterar um negócio ordinário, assim, mas, quer dizer, é um arquivo que passa por diversos lugares, né. Então, eu tô aqui, expondo isso e dizendo: "Ó, eu vou terminar essa pesquisa e eu vou trazer para vocês a informação num vídeo específico, provavelmente vou explicar de novo toda essa questão, toda essa construção, mas eu achei que eu deveria trazer isso para vocês, porque o Hub Católico apresentou o seu martiriológio, que eu tô aqui todos os dias mostrando para vocês, tô dizendo: "Ó, usem esse martiriológio". Se eu tenho um erro ou um possível erro, que ainda não é sequer um erro confirmado, eu preciso dizer para vocês: "Ó, existe um trabalho sendo feito aí em cima para solucionar isso, para entender qual é a origem desse erro. Se não é um erro, para entender por que essa fonte tão confiável, contém esse erro, de onde ele origina, se ele é só um erro, hã, um erro de digitação, de colocação de tipo, enfim, né, as notícias da época, os outros documentos da época vão me indicar provavelmente isso. Então, é uma pesquisa difícil, falar sobre o Santos é muito difícil. É por isso que eu tô aqui fazendo isso todo esse tempo e eu tô trazendo isso pra vocês, porque eu sei que para um leigo fiel, que só quer saber o Santos do dia, ele tem 5 minutos, ele tem no máximo aqui 20 minutos de vídeo, se ele tiver com muita vontade de descobrir o Santos. Ele não pode fazer esse tipo de pesquisa. Alguém precisa fazer. Então, eu tô aqui pra isso. Deixa o teu like, a tua inscrição, porque isso ajuda o canal a chegar mais longe. Te torna membro se tu puder, a gente tem aqui embaixo o link dos membros. Adquire os produtos, assina o Word, compra o guia do Diário de Paroquiano de Aldeia, o guia de eventos. Em breve tá saindo um segundo guia, logo mais eu falo pra você sobre ele. Acessa, ajuda esse ecossistema, colabora, comenta, compartilha. Esse é o retorno que pode me ajudar a continuar fazendo esse tipo de pesquisa, a aprofundar isso e talvez trazer atualizações como o martirológio, documentos que, claro, são confirmados, são a palavra da igreja, mas que não são acessíveis ou que não estão ordenados de uma forma fácil de mexer, certo? Tergiversei muito aqui hoje, falei de outros assuntos, mas espero ter te ajudado com o Santos de hoje também. Te espero no próximo vídeo ou amanhã, no Todo Santo Dia de novo. Tchau.